Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que o senhor estiver vendo esse vídeo, eu vou falar um pouco sobre os principais tópicos que eu achei no texto, começando na forma como o neoliberalismo e o capitalismo eles afetam as escolas, que no caso escola e empresa. A gente vê que eles acabam transformando a educação em uma mercadoria. E existem várias características entre elas que mostram que a escola ela não está sendo vista como escola, e sim como uma mercadoria. Por exemplo, quando eles querem fazer com que você entre na educação deles, que você entre em sua escola e tudo mais, eles utilizam de comercial e tudo mais. E esses comerciais, essas propagandas, elas não dizem nada sobre a educação do local. Elas dizem sobre a estrutura do local. Eles mostram o grande terreno, eles mostram os computadores que eles possuem, eles mostram tudo que pode ser usado em uma propaganda para você querer participar daquilo. Porém, eles não usam nada a ver com educação. Eles só mostram o local, dizem que é o melhor, que possui apostilas. Porém, sobre a educação em si, as metodologias, eles não falam. Então, essa é uma das características, essa é a primeira característica. E aí a gente vai para o próximo tópico, que é sobre como eles usam a educação, né? Como os professores sofrem com isso também. Porque, basicamente, pelo que eu li no texto, pelo que eu entendi, eles usam as apostilas como se fosse um plano de aula. O plano de aula deles é a apostila. Então eles usam a apostila como plano de aula e o professor ele tem que conseguir fazer tudo que está na apostila no tempo em que a apostila pede. E eles acabam ficando bastante presos à apostila, porque ela não é algo dinâmico. Ela não tem nenhuma forma dinâmica de usar ela, e ela acaba também sendo bastante restritiva. Tanto no tempo que o professor vai precisar, então ele acaba tendo que resumir muito todo o assunto, ele tem que fazer de forma bastante rápida para conseguir fazer no tempo que está pedindo, né, as apostilas. E até teve um dos professores no texto, ele fala com um dos professores, e ele fala que ele prefere mil vezes, ele prefere trabalhar com um livro didático, porque é mais amplo, é mais fácil do aluno entender, porque ele tem características como as cores, as perguntas, tudo ali é para melhorar na hora do aluno entender. Então fica mais fácil para o aluno entender e mais fácil para o professor trabalhar com aquilo. Porém, as escolas e empresas que são afetadas pelo capitalismo e o neoliberalismo, elas usam só das apostilas e cobram do professor para ele entregar a apostila a tempo, e eles acabam sofrendo até fora do seu trabalho, porque eles têm que pesquisar, eles têm que usar métodos, por exemplo, no seu fim de semana, que seria o seu horário de descanso. E aí a gente vai para a pessoa que vê o que o professor está fazendo, que é um tipo de, como eu posso dizer, vigia. Essa pessoa, ela vai estar ali para ficar de olho se o professor está conseguindo deixar tudo no horário que a apostila pede, e ele também é uma das características. Por quê? Porque nas antigas fábricas existia essa mesma pessoa, por exemplo, que ficavam vendo se você estava trabalhando de forma eficiente ou se você não tinha quebrado nenhuma máquina. Então sempre existia aquele vigia
vendo se você estava fazendo o seu trabalho direito. E é a mesma coisa com o atual, né, que faz com os professores das escolas e empresas. A gente vê que os professores são bastante afetados por tudo isso, porém o aluno também, porque uma das características é eles focarem apenas em provas como o Enem. Então, eles seguem uma linha reta de assunto apenas para o Enem. Só para o Enem, por exemplo. E eles não têm tempo de estudar os assuntos fora, né? Porque existem vários assuntos para se estudar e eles simplesmente vão seguir uma linha feita especificamente para aquilo, deixando todo o resto de fora. Voltando pro vigia, a gente vê que é a mesma coisa que a pessoa que ficava olhando os trabalhadores em fábricas que envolviam capitalismo, e eles só mudaram um pouco o nome e agora são aquelas pessoas que estão vendo se os professores estão fazendo o seu trabalho de forma direita. A gente vê também como afeta o pessoal que trabalha tirando os professores, né? O texto ele fala sobre isso também, ele fala que meio como se o diretor ele fosse o líder ali e não tivesse muito o que fazer em relação a isso. Ele bota até as características exatas de como seria mais ou menos a hierarquia de uma escola-empresa, de uma escola que acaba por usar esses métodos. Então, basicamente, a mensagem que o texto quer passar é que o neoliberalismo e o capitalismo, eles querem usar a escola como uma mercadoria. Não é para ensinar, não é para fazer com que o aluno tenha um pensamento crítico. É uma mercadoria. Então, os assuntos diminuem, os professores têm prazos apertados, os alunos não aprendem tudo o que deveriam. São vários fatores e a educação acaba sofrendo com isso, né? Então, ele diz que basicamente o que a gente vê ali é... se eu me lembro bem o termo... é estruturação da educação. Infelizmente eu não vou lembrar o termo agora, porém ele diz um pequeno termo de tudo aquilo que a gente vê ali no texto, que é basicamente isso, né? É um texto curto, com uma boa leitura, e as características desse texto são esses 3 tópicos que eu falei, que é falando sobre os professores, falando sobre como a educação é usada como mercadoria e falando como os alunos e os demais envolvidos com aquela educação sofrem por causa disso. Então, é isso. Esse é o meu vídeo. Tenha uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia. Vai depender do horário que você está vendo. Até mais.